de Jeová, a paz de Jesus Cristo, a paz do Espírito Santo. Iremos começar o culto. Nessa tarde de hoje, Abraão casa com Setura e tem filhos dela. 22/7/2026, quarta-feira, mês de julho. E Abraão tomou outra mulher, e o seu nome era Setura. E gerou-lhe Zinra, e Joxã, e Medal, e Midian, e Gisbaque, e Sua. E Joxã gerou Seba e Dedã. E os filhos de Dedã foram Assorém, e Letussim, e Lemuí. E os filhos de Midian foram Efa, e Efer, e Enoque, e Abida, e Elda, e estes todos foram filhos de Setura. Porém Abraão deu tudo que tinha a Isaque, mas aos filhos das concubinas que Abraão tinha, deu Abraão presentes. E vivendo ele ainda, despediu-os do seu filho Isaque ao oriente, para a terra oriental. Estes, pois, são os dias dos anos da vida de Abraão, que viveu 175 anos. Abraão morre. E Abraão expirou e morreu, em boa velhice, velho e farto de dia, e foi congregado ao seu povo. Sepultaram Isaque e Ismael, seus filhos, na cova de Macpela, no campo de Efron, filho de Zoar, Eteu, que estava em frente de Manre. O campo que Abraão comprara aos filhos de Et, ali está sepultado Abraão, e Sara sua mulher. Aconteceu depois da morte de Abraão que Jeová abençoou a Isaque, seu filho, e habitava Isaque junto ao poço Laí-Roi. Os descendentes de Ismael. Estas, porém, são as gerações de Ismael, filho de Abraão, que a serva de Sara, Agar egípcia, deu a Abraão. E estes são os nomes dos filhos de Ismael. Pelos seus nomes, segundo as suas gerações, o primogênito de Ismael era Nebaiote, depois Queda, e Adebiel, e Mibsão, e Misma, e Duma, e Massa, Ada, e Tema, Getur, Nafis, e Kedma. Estes são os filhos de Ismael, e estes são os seus nomes pelas suas vilas e pelos seus castelos, 12 príncipes, segundo as suas famílias. E estes são os anos da vida de Ismael, 137 anos. E ele expirou e morreu, foi congregado ao seu povo. E habitava desde Avilá até Sul, que está em frente do Egito, indo para Sul, e fez o seu assento diante da face de todos os seus irmãos. Os descendentes de Isaque. E essas são as gerações de Isaque, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque, e era Isaque da idade de 40 anos, quando tomou a Rebeca, filha de Betuel, arameu de Padã Aram, irmã de Labão arameu, por sua mulher. Isaque orou instantemente ao Senhor Jeová por sua mulher, porquanto era estéril, e o Senhor Jeová ouviu suas orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu, e os filhos lutavam dentro dela. Então disse: se assim é, por que sou eu assim? E foi-se a perguntar ao Senhor Jeová. E o Senhor Jeová lhe disse: duas nações há no teu ventre, dois povos se dividirão das tuas entranhas, e um povo será mais forte que o outro povo, e o maior servirá ao menor. O nascimento de Esaú e Jacó. E cumprindo-se os seus dias para dar luz, e gêmeos no seu ventre. E saiu primeiro ruivo, e todo como um vestido cabeludo, por isso chamaram seu nome Esaú. E depois saiu seu irmão, agarrada sua mão ao calcanhar de Esaú, por isso chamou o seu nome Jacó. E era Isaque da idade de 60 anos quando o gerou. E cresceram os meninos, e Esaú foi varão perito na caça, varão do campo, mas Jacó era varão simples, habitando em tendas. E amava Isaque a Esaú, porque a caça era de seu gosto, mas Rebeca amava Jacó. É isso aí. Como diz, o pai e a mãe amam o filho que ela quiser, né? E Jacó cozeira um guisado, e veio Esaú do campo, e estava ele cansado. E disse Esaú a Jacó: deixa-me, peço de comer desse guisado vermelho, porque estou cansado. Por isso se chamou o seu nome Edom. Então disse Jacó: vende-me hoje a tua primogenitura. E disse Esaú: eis que estou a ponto de morrer, e para que me servirá logo a primogenitura? E disse Esaú: eis que eu estou a ponto de morrer, e para que me servirá logo a primogenitura? Então disse Jacó: jure-me hoje. E jurou-lhe, e vendeu a sua primogenitura a Jacó. E Jacó o deu pão a Esaú, e o guisado dos lentilhas. Este comeu, e bebeu, e levantou-se, e foi-se. Assim desprezou Esaú a sua primogenitura. É isso aí, né? Vamos agradecer, soberano Jeová, a Jesus Cristo, ao Espírito Santo, e agradecer por este culto. Em Gênesis capítulo 25,
Te agradecemos por este culto nessa tarde. Abençoa somente os inscritos, somente os dizimistas, ofertantes. E amém, e amém. Até o próximo culto e o próximo vídeo que vai ser à noite. É isso aí.